E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Thaís Barreto, para quem não me conhece, eu sou advogada trabalhista e aqui no canal a gente fala sobre direito do trabalho e direito previdenciário. Tudo que é correlacionado a direito do trabalho a gente conversa aqui, tá? No canal. Seja sobre a lei de greve, seja sobre aposentadoria, reforma trabalhista, o que não falta por aqui, dano moral. Então, se você quiser assistir os outros vídeos, aqui embaixo, tá? Vocês podem ver os vídeos ou procurar os vídeos nas playlists que estão separados por assuntos. Aí vai ter lá processo do trabalho, testemunhas, por exemplo, como instruir depoimentos, desculpa, gente, sobre a lei de greve, enfim. Gente, antes de começarmos, tá, a enveredar pelo assunto sobre o qual vamos falar hoje, eu queria pedir pra você o quê? Um like maroto, tá? Pra ajudar o YouTube a entender que você curte esse tipo de conteúdo, beleza? E o importante é interagir. Se você não gostar desse tipo de conteúdo, pode dar dislike também. Aqui a gente não trabalha, tá? Focando apenas no que é positivo. O importante é que haja interação, certo? Entre os inscritos e minha pessoa, tá? O meu objetivo aqui é ajudar as pessoas a entenderem mais sobre o direito do trabalho e informá-las, porque relações de emprego estão ao redor de todas as pessoas. Em algum momento da sua vida, você vai precisar entender sobre o direito do trabalho, seja porque você é trabalhador de empresa pública, porque você é empregado de empresa privada, porque você é um empregador doméstico, porque você é um prestador de serviço, estudante de direito, concurseiro, beleza? Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve, aperta o sininho aqui embaixo, tá? Que toda vez que tiver vídeo novo você vai ser notificado. Como o YouTube às vezes não gosta de dar um help, pode acontecer da notificação não chegar no seu celular. Então fica ligado que todo domingo tem vídeo novo, beleza? E se puder, compartilha esse vídeo nas redes sociais, a gente precisa ajudar as pessoas a entenderem mais sobre o direito do trabalho e sobre os direitos delas, beleza? E, gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente difícil, certo? Que é sobre a responsabilidade indenizatória da empresa Vale, tá? Pelo acidente que ocorreu em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, agora esse mês de janeiro, beleza? Inicialmente, eu gostaria de deixar o meu apoio, tá? A todas as famílias que tiveram membros desaparecidos ou mortos pelo acidente, certo? Infelizmente, a Vale já se envolveu em outros acidentes também, tá? No estado de Minas Gerais, como, por exemplo, na cidade de Mariana. Então, assim, é muito, muito triste você pensar que você acorda, né? Você foi dormir, acordou, tomou café e foi para o trabalho e não voltou mais para casa. É muito triste você pensar que você está dentro da sua rotina, está apenas trabalhando para poder pagar, às vezes, um financiamento de um carro, pagar uma casa, pagar uma escola de um filho. E por conta de um acidente desse, você ter a sua vida ceifada, entendeu? Então, assim, sinceramente, do fundo do meu coração, eu deixo meu apoio a todos os familiares, tá? Que tiveram membros de sua família envolvidos nesse acidente agora de Brumadinho e também no acidente de Mariana. Eu faço advocacia trabalhista, sempre fiz, optei por direito do trabalho, porque é algo que mexe muito comigo, entendeu? Você pensar que você está trabalhando, contribuindo para o crescimento da economia e por algum motivo, por alguma negligência do seu empregador, você pode se envolver em um acidente e vir a óbito, certo? Esses trabalhadores, eles precisam de advogados que realmente se importem. Infelizmente, hoje vivemos em uma época de mercantilização do trabalho, seja de um trabalhador de uma empresa privada, seja de um profissional liberal como um advogado. E você acaba lidando com muitos profissionais que assumem tantas causas que os processos se tornam apenas números de estatística, entendeu? E às vezes o advogado ele não consegue compreender a dimensão da dor daquela família. Eu não estou dizendo que você tem que incorporar os traumas dos seus clientes no seu dia a dia, porque se você fizer isso, você não consegue mais produzir, entendeu?
Mas o advogado, assim como o psicólogo, ele tem que se importar com o seu cliente, com o seu paciente, entendeu? Porque quando você se importa com a dor do outro, você se esforça para fazer um trabalho melhor, entendeu? Recentemente, eu vi o meu irmão fazer uma audiência, conduzir uma audiência, e você percebia que toda a raiva dele, que todo o empenho dele em mostrar que a outra parte estava mentindo em um depoimento era tão somente inconformismo com a injustiça que que a trabalhadora havia sofrido, entendeu? Enfim, eu deixo meu voto, tá? De apoio. E espero que esse vídeo que eu vou gravar hoje, desculpa, gente, que esse vídeo que eu vou gravar hoje seja um vídeo com conteúdo informativo que realmente, tá, possa chegar às famílias que tiveram membros envolvidos nesse acidente, certo? Eu digo assim, do ponto de vista da relação de emprego, tá? Para que elas tenham um pouco de noção sobre os direitos delas, beleza? Então a gente vai começar falando sobre a Vale, sobre o acidente e sobre a responsabilidade indenizatória tanto para os trabalhadores quanto para as famílias. Vamos lá? Gente, vamos lá. Para quem não sabe, a empresa Vale hoje é uma empresa privada, tá? Ela exporta muitos minérios e ela administra cerca de 9 hidrelétricas entre Canadá, Brasil e Indonésia, se eu não estou enganada. O que é que isso quer dizer? Que é uma empresa privada, logo seus trabalhadores são empregados seletistas com carteira assinada. O que é que isso quer dizer? Que qualquer ação que discuta sobre a relação de emprego desses trabalhadores vai para a Justiça do Trabalho, tá certo? Então, assim, os trabalhadores que sofreram, tá, danos físicos, psicológicos em razão do acidente que ocorreu na barragem de Brumadinho, eles possuem direito a ingressar com uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho pedindo dano moral, certo? Mas aí surge uma pergunta: e os trabalhadores que morreram, que vieram a óbito? Bem, esses trabalhadores, como eles faleceram, os familiares podem ingressar com ação contra a Vale, tá? E essa ação pode discutir dois tipos de indenização, certo? A primeira, que é o dano moral pelo acidente do trabalhador, que gerou o falecimento dele, o óbito dele, e o dano moral reflexo. O que é o dano moral reflexo nesse caso? É o dano moral que os familiares podem postular em juízo pela dor da perda de um ente querido, tá? Então, assim, eu não estou falando que, por exemplo, eu sou mãe, meu filho morreu num acidente da Vale, certo? Esse dano moral que eu vou pedir vai ser no meu próprio nome, tá? Pela dor da perda do meu filho em razão desse acidente, entendemos? Isso é o que a gente chama de dano moral reflexo ou ricochete, tá? Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar uma ementa, tá? De um tribunal, uma decisãozinha que explica muito bem, certo? O que significa isso, mas a grosso modo seria isso. Outra coisa é o dano moral pela perda de capacidade laborativa ou pela perda da vida do trabalhador, entendeu? Por exemplo, um trabalhador sofreu um acidente, perdeu um braço, perdeu uma perna, ele vai entrar em nome próprio, pedindo dano moral, pedindo pensão mensal, pedindo lucros cessantes, tá? Esse trabalhador veio a óbito, morreu. Os herdeiros podem entrar postulando no nome dele, certo? Na condição de herdeiros, o dano moral pelo acidente, entendeu? E além disso, eles ainda podem entrar com pedido de dano moral reflexo pela perda daquele ente querido. Entendemos qual é a diferença agora? Agora vamos lá. A gente vai dizer assim, agora a gente vai esclarecer o seguinte: como é que a gente vai aferir a responsabilidade da Vale, tá, por esse acidente? O que eu estou querendo dizer? Para que a Vale pague uma indenização moral, a responsabilidade
vai ser objetiva ou subjetiva. Você sabe qual é a diferença? Eu gravei um vídeo há um tempo aqui no canal que eu falei sobre dano moral depois da reforma trabalhista, expliquei a diferença entre culpa e dolo, tá? Falei sobre a questão da equiparação do acidente de percurso para acidente de trabalho e quando cabe dano moral no acidente de percurso. Se você quiser assistir esse vídeo, clica no card que vai estar aqui em cima ou aqui em cima. Bom, eu vou dar minha opinião nesse caso, tá? E vou falar das duas teses. Nesse caso, eu acredito que a responsabilidade da Vale vai ser objetiva. Por quê? Primeiro, o que é uma responsabilidade objetiva? É quando eu vou ter que indenizar independentemente de culpa, de dolo, de qualquer motivo, daquele acidente ter sido previsível ou não, de eu ter premeditado o acidente ou não. Eu vou indenizar de qualquer forma. Por quê? É uma atividade que já apresenta risco acidentário, entendeu? Gente, o decreto 3048 de 99, no anexo 5, ele traz o grau de risco de certas atividades econômicas. Grau de risco com respeito a fatores acidentários, tá? O grau máximo é o número 4. O que é que acontece? Construção civil, por exemplo, possui lá no anexo 5 como grau de risco 3. Por quê? Porque é uma atividade que exige que o trabalhador se coloque em situações de risco, por exemplo, trabalhando sobre altura, às vezes ele corre o risco da queda, da edificação desabar, entendeu? Então ela tem um risco acidentário muito intenso, entendemos? Certo? E o que acontece? Isso engloba várias edificações, tá? A construção civil ela vai englobar edificações residenciais, comerciais, construção, por exemplo, de hidrelétricas, entendeu? Então, ela tem um grau de risco intenso. E o que é que acaba acontecendo? Quando eu trabalho, por exemplo, na construção de uma hidrelétrica e eu sofro um acidente, meu grau de risco acidentário provavelmente vai ser 3, de acordo com o anexo 5 do decreto 3048 de 99, entendeu? Isso quer dizer que é uma atividade que ela já possui um fator de risco acidentário muito grande. Quem trabalha com hidrelétricas também passa por essa mesma situação, porque sempre vai correr o risco daquela barragem romper, por mais que a empresa adote medidas de segurança e prevenção visando aquilo ali. E a empresa ela faz isso não é porque ela é boazinha para o trabalhador, não, é porque ela tem uma obrigação legal, tá, de garantir um ambiente seguro para a barragem, inclusive porque pode gerar dano ambiental e atingir outras pessoas que não possuem nenhuma relação de emprego com a hidrelétrica, entendeu? Então, é uma atividade de risco, tá? Vai ter o risco 3 ou 4, de acordo com o anexo 5 do decreto 3048 de 99. Por que a gente está falando isso? Porque a gente precisa saber se é uma atividade que tem um risco de acidente maior ou menor. Por exemplo, eu tenho um estabelecimento comercial de venda de sapato. O risco de acidente dentro de uma loja de venda de sapato é muito menor do que o risco de acidente de uma hidrelétrica, entendemos? Então, a partir do momento que a atividade econômica do empregador já apresenta um fator de risco acidentário que é inerente à atividade, vai surgir um dever de indenizar de forma objetiva, tá? Caso aconteça algum acidente, nos termos do artigo 927 do Código Civil de 2002. Aí você vai dizer, mas isso é só você que diz? Não, a nossa jurisprudência fala isso. Eu vou colocar para vocês, aqui embaixo, um precedente ou o número de um processo oriundo de um tribunal da 12ª região, tá? Onde se verifica que a empregadora foi condenada a pagar uma indenização moral em razão de um acidente que gerou a morte do trabalhador na construção da hidrelétrica de São Roque, entendeu? Então, gente, o que eu estou falando é amparado em legislação e precedente. A Vale vai ter que indenizar
os trabalhadores que sofreram um acidente, tá? Lá em Brumadinho, independentemente, certo? De culpa ou dolo pelo acidente. Por que eu tô falando isso? Porque muito está se discutindo sobre a prevenção que a Vale afirma que fez, no sentido de ter cautela de que a barragem não ia, tá? Causar aquele acidente, entendeu? Por que eu tô dizendo isso? Isso tá em toda a grande mídia, várias informações da Vale afirmando que fez inspeção, fez vistoria e que estava certa de que não havia risco da barragem desabar, entendeu? E vai ser nesse fundamento que eles vão se pegar na Justiça do Trabalho para dizer que eles não têm que indenizar os trabalhadores que morreram, tá? As famílias dos trabalhadores que morreram e os trabalhadores sobreviventes que se acidentaram. Eles vão dizer assim, eu, Vale, não tenho culpa, porque eu adotei medidas de prevenção e de segurança. Eu mandei meus técnicos realizarem uma vistoria. Mas, gente, a responsabilidade nesse caso ela é objetiva. Mas, como nunca vai ser possível um advogado prever uma resposta absoluta do Poder Judiciário, sim, corre-se, tá, o risco de que a responsabilidade objetiva seja afastada. Acredito que a possibilidade disso acontecer é muito pequena, mas pode. Então, nesse caso, vocês vão perguntar, sim, tudo bem. Então, se a justiça chegar a entender que não existe uma responsabilidade objetiva, porque não havia risco de acidente, que a gente sabe que existe, até pelo precedente que já tem lá de Mariana, de 2015, né? Mas como tudo é possível, vamos aventar esta hipótese. Nesse caso, vai ser necessário demonstrar dentro do processo, tá, que a empresa agiu com culpa. O que seria isso? A empresa, ela tem a obrigação de adotar medidas de saúde e segurança do trabalho visando prevenir acidentes. Onde é que está essa informação? No artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal. Nos artigos 157, inciso 1 e 2 da CLT. No artigo 75E da CLT, tá? Então, a empresa vai ter que comprovar nos autos que adotou medidas de saúde e segurança do trabalho visando prevenir acidentes. Eles vão ter que comprovar que não agiram com culpa. Porque a regra é que ela adote medidas de saúde e segurança. Então, assim, o trabalhador ou a família não vai ter que provar que a empresa foi negligente. É invertido o ônus. Eu digo assim, eu sofri o acidente da Vale, eu tenho direito à indenização. A empresa agiu com culpa, porque a empresa não adotou medidas de saúde e segurança do trabalho visando prevenir esse acidente. A Vale é que vai ter que provar que fez a inspeção, que fez a vistoria, que tinha um sistema, sei lá, por exemplo, de alarme, que dava um tempo mínimo para os trabalhadores conseguirem pelo menos se deslocar da área de risco, entendeu? Se a empresa não provar, vai ficar claro a culpa da empresa. E aí ela vai ter a obrigação de indenizar. Também nos termos do artigo 927 do Código Civil de 2002, entendeu? Inclusive, o direito à indenização, ele também, tá, vai ser previsto no artigo 7º da Constituição Federal. Lá no inciso 28 do artigo 7º da Constituição Federal fala que, além da empresa ter que constituir um seguro contra acidentes de trabalho, ou seja, as famílias também vão ter direito à indenização do seguro e o próprio trabalhador, tá? Isso não exclui o direito de indenização em caso de dolo ou culpa, entendeu? Então, o direito ao dano moral está previsto na Constituição Federal, está previsto no Código Civil, tá? Mesmo que se afasta a responsabilidade objetiva, ou seja, o dever de indenizar pelo mero fato de que o trabalho era desenvolvido em uma área de risco acidentário, entendeu? Independentemente da empresa agir com dolo ou culpa, tá? Tá lá previsto o direito de indenização. E caso o Poder Judiciário entenda que a indenização só seria devida em caso de culpa ou dolo, também haverá o direito à indenização. Entendemos, gente? Além disso, volto a repetir, tá? Os familiares também vão poder ingressar com ação contra a Vale pedindo dano moral reflexo,
entendeu? Então, vão haver aí muitas ações trabalhistas, provavelmente nos próximos meses, de, por exemplo, pais postulando dano moral reflexo em nome próprio, pela perda do filho, ou um filho pela perda do pai, tá? E o dano moral pela perda de capacidade laborativa com óbito em nome do próprio trabalhador, entendemos? Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre esse assunto, clica no card que vai estar aqui em cima, ou aqui em cima, tá? Que eu explico de forma bem detalhada as outras indenizações, pensão mensal, lucro cessante, o que é, né? Quando cabe, entendeu? Como é que fica a questão do dano moral depois da reforma trabalhista, entendeu? A quantificação, como é que a gente descobre o valor, tá? Esse vídeo de hoje foi um vídeo só pra gente falar que cabe sim uma indenização moral e como é que se vai verificar a responsabilidade da Vale na indenização, de forma objetiva ou subjetiva. Em ambos os casos, a meu ver, vai caber sim indenização, mas volto a dizer, acredito que nesse caso a responsabilidade é objetiva porque a atividade econômica, o posto de trabalho, eles apresentam, por uma natureza inerente à atividade, um risco acidentário. Basta você verificar, você fazer citar, vamos colocar dessa forma, tá? Na reclamação trabalhista, por exemplo, o grau de risco de acidente previsto no anexo 5 do decreto 3048 de 99. Pronto. Isso aí já vai mostrar que tem um fator de acidente intenso, um grau de risco acidentário enorme, e que por isso ela tem que indenizar de forma objetiva nos termos do artigo 927 do Código Civil de 2002. Mas é sempre bom que o advogado, nesse caso, né, quando for preparar a ação, ele cite as duas teses, tá? Tanto a objetiva quanto a subjetiva. Porque eu já vi alguns casos assim, de você ingressar com uma ação contra o empregador pedindo dano moral, falando que a responsabilidade é, sei lá, só objetiva, e aí em sede de recurso tentar trazer uma responsabilidade subjetiva. Não. É bom a gente atacar pelos dois lados, tá? E, gente, eu não tô fomentando aqui indenização moral, certo? Contra a Vale, não. Porque, assim, nenhum valor, tá? Que a Vale pague vai substituir a vida de um ser humano. Nenhum valor. Um filho que vai crescer sem um pai, uma mãe que vê um filho morrer, o que é cronologicamente antinatural, entendeu? Nenhum valor vai apagar essa dor, certo? Mas é necessário que a empresa ela seja assim responsabilizada, porque é uma vida, gente, é uma vida que é tirada do planeta Terra, entendeu? É uma vida que é ceifada e que modifica diversas outras vidas. E as empresas, elas precisam ser punidas do ponto de vista econômico para que elas assimilem o caráter pedagógico e entendam a obrigação que elas têm de prevenir acidentes. Entendemos? Vale lembrar uma lição que eu aprendi no começo do meu curso de Direito, lendo o livro O Príncipe de Maquiavel. Eu nunca esqueci essa frase. Ele falava assim, que o ser humano, ele perdoa qualquer coisa, ele esquece qualquer coisa, menos quando mexe no bolso dele. A partir do momento em que a Vale começa a sofrer quedas de ações, indenizações astronômicas na Justiça do Trabalho, e que a gente sabe que as indenizações nunca serão astronômicas dentro da Justiça do Trabalho, porque no Brasil elas possuem um caráter simbólico, muito mais do que um caráter realmente compensatório, entendeu? Mas através disso, a Vale pode começar a mudar de comportamento e adotar medidas de saúde e segurança muito mais intensas, tá? Que visem prevenir acidentes. É óbvio que nenhuma empresa vai ser negligente a ponto de querer correr o risco de sofrer acidentes em razão das perdas econômicas, é óbvio. Mas toda atividade econômica tem uma margem de perda. Ou seja, acidentes na atividade econômica, eles já estão previstos dentro da margem de perda,
entendeu? Infelizmente, é triste que a gente vive um país nessas condições, entendeu? Onde no fim quem vai realmente sofrer com a negligência de certas empresas é a população. São os trabalhadores, é o cara que está trabalhando ali 8 horas por dia, de segunda a sexta, faz um monte de hora extra às vezes no final de semana para ganhar R$ 2.000. Você acha que uma pessoa que ganha R$ 2.000 para passar 30 anos trabalhando para uma empresa, para poder se aposentar, né? Quando ela ficar velha, você acha que R$ 2.000 compensa todo esse sofrimento? E aí você ainda correu o risco de vir a óbito? E veja, em nenhum momento estou informando nesse vídeo, tá? Que a Vale foi negligente, certo? Que a Vale realmente previu o acidente. Não estou dizendo isso. Isso aí vai ser analisado de forma concreta dentro de cada processo judicial. E até nessas investigações agora que vão ter aí por parte do Ministério Público em razão do dano ambiental e tudo mais. Enfim, gente, eu espero ter contribuído, tá, com esse vídeo, no sentido de informar um pouco mais as pessoas sobre a possibilidade de indenização. Não estou dizendo que vocês devem ingressar com a ação na justiça, porque isso não vai compensar a dor e o sofrimento, entendeu? Mas isso pode minimizar, oferecer uma situação de conforto que permita, por exemplo, a uma criança fazer uma terapia, entendeu? Buscar um tratamento psicológico adequado, certo? Enfim, gente, é um vídeo que a gente finaliza com uma certa tristeza, entendeu? Uma certa comoção dentro do coração, e desejo a todos, do fundo do meu coração, ao estado de Minas Gerais, muito conforto, muita paz de espírito e muito discernimento para enfrentar esse momento de crise, beleza? Se você puder, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar esse conteúdo a chegar ao maior número possível de pessoas. Se tiver alguma sugestão de pauta, alguma dúvida que queira tirar, comenta aqui embaixo, que eu sempre comento, respondo os comentários. Me manda um e-mail, me manda um direct. Me segue também lá no meu Instagram, vai estar aqui embaixo, tá? Meu Instagram, thaise.barreto, thise.barreto, porque semanalmente eu posto conteúdo novo lá, beleza? Valeu, a gente se fala, até o próximo domingo. Tchau!